O select, você precisa entender que ele seleciona uma lista de valores. E para você entender melhor, eu vou falar um pouco sobre fórmula, sobre expressão e mais voltado ao select. Aqui tem uma sintaxe básica, uma fórmula básica. Expressão, argumento 1, argumento 2, argumento 3, reticências, que pode ter argumento 4, 5, 6. Essa é a sintaxe básica de qualquer fórmula, de qualquer expressão no AppSheet, no Google Planilhas, no Excel. O que você precisa entender é que esses argumentos pedem critérios. Então, o argumento 1 pode pedir, por exemplo, um tipo inteiro, ou pode pedir um texto, pode pedir uma condição, pode pedir, por exemplo, que seja feita uma soma. Depende muito de como foi construída essa expressão. A mesma coisa no argumento 2 e no argumento 3. Além disso, o que você também precisa entender é que uma expressão ou uma fórmula faz ou retorna algo. Antigamente, quando eu programava em Objeto Pascal, existia a diferença entre procedure e function, ou seja, procedimento e função. O procedimento executa algo sem retornar alguma coisa para o sistema, sem retornar um valor para o sistema. E a função, ela executa e retorna um valor. A maioria das fórmulas e expressões geralmente são funções. Claro que não existe essa distinção aqui no AppSheet, pelo menos eu não vi até agora essa distinção do que executa e do que retorna. Porém, você precisa entender que quando eu coloco um if, se argumento 1 for satisfeito, então execute o argumento 2. Essa é a fórmula, essa é a forma que o AppSheet ou as fórmulas, as expressões, seja em Excel, seja no Google Planilhas, ou seja aqui no aplicativo que a gente está desenvolvendo, é construída e também que ela vai se comportar. Ela vai te pedir um critério, você satisfaz esse critério, seja uma condição, seja algo que ele está pedindo, seja um tipo de dados, e ele vai te fazer ou retornar, ou fazer e retornar algo. O select seleciona uma lista de valores de alguma tabela. Aqui está a sintaxe oficial do AppSheet para o select. Você vai ver que está from, dataset, column, no primeiro argumento. Os argumentos, se você olhar bem aqui a fórmula, você vai ver que os argumentos são separados por vírgula. No caso do AppSheet, até onde eu vi, todos são separados por vírgula. No caso do select, o primeiro argumento ele está pedindo uma coluna de um dataset. Já foi dito aqui, sempre eu explico que um dataset, um conjunto de dados, é a tabela em si, é a sheet. E então ele está pedindo uma coluna desse conjunto de dados. Depois ele pede um outro argumento, que aqui precisa retornar para ele, precisa satisfazer um valor true ou false. Nos valores true, vai entrar na lista que a gente está precisando. Nesse segundo critério, select whole. Então, todos os valores que forem verdadeiros vai entrar nessa lista em que o select vai retornar para o sistema. E o terceiro argumento, ele só está pedindo que você diga para o AppSheet se pode duplicar valores ou não. Por exemplo, nessa lista de valores que o select vai trazer, pode ter 2 nomes de pessoas iguais, Maria e Maria. Você quer essa lista com Maria, Maria, José, João, ou você quer Maria, José, João? Se você colocar aqui que é falso, que já é por padrão e você vai entender agorinha, ele vai simplesmente mandar a lista como ela é, Maria, Maria, João e José. Se você colocar true ou verdadeiro, ele vai colocar sem duplicatas. Então ele vai colocar Maria, João, José. Ele pede uma coluna de um dataset, que é onde ele vai fazer a consulta. Então vamos dizer que essa coluna seja a coluna nome. Ele vai varrer a tabela inteira na coluna nome, todos os registros, todas as linhas, e vai executar o argumento 2, que é o select whole. Ele vai perguntar, satisfaz essa condição? Por exemplo, você pode ter colocado no argumento 2, é igual a Maria?
Aí ele vai pegar todos os nomes, como você vai ver agora, a gente vai fazer isso na prática, e vai procurar o que satisfaz. Aí ele vai passar pelo José. É igual a Maria? Não. Aí ele vai passar pelo João. É igual a Maria? Não. Então ele não vai jogar na lista. Aí ele vai passar pela Maria. É igual a Maria? Sim, joga na lista. Aí ele vai passar pelo Alexander. É igual a Maria? Não. Agora substitui não e sim por true e false. É igual a João? False. É igual a Maria? True. Verdadeiro, quer dizer sim. Então, joga na lista. É igual a José? É igual a Maria? Passou pelo José, perdão. É igual a Maria? False. Passou pelo João? É igual a Maria? False. Passou pelo Heracles, que é meu nome? É igual a Maria? False. Passou por Maria? É igual a Maria? True. E ele vai jogar na lista. Ele vai varrer toda a tabela, toda aquela coluna, quando digo toda a tabela, toda aquela coluna, todos os registros, e vai fazer essa lista. Então ele retorna para você, como eu disse, ele retorna algo. Ele retorna uma lista de valores. Mas eu quero propor outra sintaxe. Essa sintaxe talvez fica mais fácil de você entender. Select, você vai ver que é uma tabela e uma coluna, então você vai ter que trazer o nome da tabela e essa coluna onde vai satisfazer o filtro. Linha true, para você lembrar que ele vai varrer todas as linhas e fazer uma condição para saber se é falso ou true. E depois ele vai perguntar sem duplicatas. E algo que eu esqueci de falar é que quando tem colchetes, como está ali sem duplicatas, quer dizer que é opcional. Você pode colocar esse argumento ou não. Se você não colocar esse argumento, no caso do select, o padrão é false, ou seja, ele vai trazer duplicatas. Se você colocar o argumento true, tá, veja a pergunta, é sem duplicatas? True, sim. Então, ele vai tirar as duplicidades. Então, para a gente começar, a gente vai pegar aqui a planilha. Vamos adicionar uma nova tabela. Veja, página 7 aqui, página sheet, que é sheet ou tabela, ok? Ou página. Vamos renomear aqui para select. E aqui nós vamos fazer uma coisa interessante. Eu só vou colocar ID e nada mais. Pronto, essa vai ser a tabela. Vou começar a adotar o nome tabela aqui, a fins desse vídeo e a fins do select. Vamos trazer essa tabela aqui para o AppSheet. Adicionar aqui uma nova tabela. Nossa planilha aqui, nossa fonte, nossa source é vendas VC. Estou trazendo aqui a planilha select, vou adicionar aqui. A única coisa que eu vou manipular nos dados é que o ID não precisa aparecer. Eu venho aqui em select. O ID não precisa aparecer, então show não. E vou criar uma coluna virtual. Essa coluna virtual vai se chamar lista select, para você entender também. Coloco aqui você pode colocar blank, quando você vai, eu vou trazer um tipo de dados chamado show, então você pode colocar blank, ou você pode usar aspas, um dos dois. Espera, salva, e aqui você pode colocar o tipo show. Show. Na categoria texto, ele vai criar um tipo de dados long text. Aqui eu poderia colocar qualquer conteúdo aqui, qualquer texto que iria aparecer nessa coluna virtual. Você vai entender o que a gente vai fazer agora. Primeiro eu vou fechar aqui. Agora, vou criar uma visualização no menu, para não atrapalhar aqui. Vou criar uma nova visualização com o mesmo nome, no caso, select. Trazer da tabela select. Colocar o tipo form. E aqui em column order, na ordem das colunas, eu vou trazer aquela coluna virtual. Lista select. Salvar. Agora a gente vem aqui em lista select, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em conteúdo vai ser aberto a expression assistente de expressão, e a gente vai usar o nosso select. Vamos fazer umas brincadeirinhas aqui com o select. Primeiro, se você entendeu bem,
a sintaxe é essa. Ó, coluna e dataset. Depois seleciona a linha, é uma pergunta, né? Que linha que vai satisfazer a condição true? E se ele vai vir com duplicatas ou não nesse outro argumento. Então, esse primeiro argumento aqui, depois e depois. 3 argumentos. Lembrando que se está em colchetes é porque é opcional. E a gente vai ali na tabela personagens, a gente vai ver que tem a coluna nome. O que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os nomes daquela coluna. Como é que eu faço isso? Ora, ele está pedindo dataset e a coluna, conjunto de dados e a coluna. Então eu vou colocar personagens, ele já traz ali, ele já me ajuda aqui para fazer isso. Personagens, e qual é a coluna que eu preciso? Nome. Pronto. Aí eu preciso dar um segundo argumento. Esse aqui é obrigado. O terceiro não é obrigado. Aqui é que eu coloco a condição, mas por enquanto, simplesmente vou falar diretamente para ele que é true. E antes de rodar, eu vou falar para você agora o que vai acontecer. Poderia colocar false aqui também, que é a mesma coisa que deixar sem, porque é por padrão false. Por enquanto, vamos colocar assim. O que ele vai fazer? Eu disse que ele vai rodar toda a planilha, toda essa coluna aqui e trazer uma lista de valores satisfazendo a condição do argumento 2, select row, que no caso da nova sintaxe é linha true. Então ele vai vir aqui, essa linha aqui é true para leão da tribo de Judá? Sim ou não? Sim, true. No caso da nossa fórmula, todas vão ser true porque eu já falei para o select, para o AppSheet, que todas é true. Então ele vai trazer todos esses nomes aqui, essa lista de nomes que você vai ver agora. Pronto, está aqui. Você está vendo o que o select faz internamente. Ele traz o nome lá de cima para baixo, vamos ver lá, Leão da Tribo de Judá, Ambassador do Pixabay, Bart nos Simpsons, Garoto Bravo, Leão da Tribo de Judá, Ambassador do Pixabay, Bart nos Simpsons, Garoto Bravo, separado por vírgula, até o último rapaz indeciso. Mas nós temos uma expressão chamada N. Então eu faço uma junção de fórmulas, uma junção de expressões, e veja o que vai acontecer. O N, ele busca um valor apenas aleatório. E ele buscou o Leão da Tribo de Judá, que foi o primeiro, geralmente o primeiro que ele busca, e daquela lista o select está sendo executado. O select foi executado, trouxe aquela lista de nome e depois jogou para o sistema. No caso, para o sistema, o próximo que vem sempre é de dentro para fora, lembra? Quando eu vou fazendo o vídeo, eu vou começar aqui de dentro. Geralmente eu coloco sum aqui para somar. Vou começar de dentro para fora, ou seja, do select para o soma. Né? Aqui no caso do select para o N. E no caso, esse select foi rodado, trouxe a lista de nomes, mas entrou em campo aqui o N, que traz apenas, ele requer uma lista, e foi isso que o select fez, trouxe uma lista. Então esse N requer uma lista, e aí ele pegou apenas um valor dessa lista e apresentou. Então vamos tirar o N aqui, vamos fazer mais alguma coisinha aqui com a nossa lista de nome. Vamos procurar um nome qualquer aqui. Garoto Bravo. Para não ter problema, eu vou copiar. E agora a gente faz a nossa primeira condição aqui no argumento 2. Vamos lá. Eu quero que venha uma lista de nomes da coluna nome, já está aqui, ó, personagens, nome, da coluna nome do dataset personagens, uma lista com o nome Garoto Bravo. Ou seja, em que o nome seja igual Garoto Bravo. Sempre nesse segundo argumento aqui, sempre qualquer coluna que você colocar, e isso é importante, se refere a esse dataset do primeiro argumento. Para você colocar um outro dataset, você precisa desreferenciar. E isso a gente vai aprender logo logo. Enquanto você entenda isso, quando eu colocar aqui que nome, a coluna nome, está se referindo à tabela personagens.
que nome seja igual, aí entre aspas, sempre no AppSheet, o texto tem que vir entre aspas. Você vai ver eu colocando algumas vezes entre aspas, porque eu sei que ali dá certo. Mas o texto ele tem que vir entre aspas. Isso, na verdade, na maioria das linguagens de programação e nas planilhas que usam fórmulas, geralmente o texto é entre aspas ou aspas simples, ok? Então, o que ele vai precisar é trazer uma lista. Ele vai filtrar aqui na coluna nome e vai buscar, lembra, ele vai sempre varrer a coluna, ele vai varrer toda essa coluna, todos esses registros aqui, e vai fazer aquilo que eu falei agorinha. Ele vai pegar Leão da tribo de Judá é igual a Garoto Bravo? False. Ambassador do Pixabay é igual a Garoto Bravo? False. Bart No Simples é igual a Garoto Bravo? False. Garoto Bravo é igual a Garoto Bravo? True. Joga para a lista. E você vai ver que só tem um Garoto Bravo aqui, então só vai ter uma ocorrência. Essa lista só vai ter uma ocorrência, ok? Vamos salvar e veja, apareceu apenas Garoto Bravo. Agora, eu quero selecionar as cidades, então isso quer dizer que eu estou aqui na coluna cidade, em que a categoria seja igual a cliente. Eu estou aqui no dataset personagens, preciso fazer uma consulta na coluna cidade e essa consulta satisfaz uma condição. Qual é a condição? Traz uma lista, sempre o select vai trazer uma lista de valores em que a categoria seja igual a cliente. Pronto. Então eu venho aqui, personagens já está aqui. Vou trazer o nome do campo em que vai ser feita a consulta. No caso, cidade. Antigamente o AppSheet não tinha essa facilidade aqui, né? Qual é o campo que eu vou fazer a consulta? Lembrando que esse campo se refere ao dataset do argumento 1. Senão você tem que desreferenciar. Eu preciso da categoria. A categoria seja igual, aí entre aspas, cliente. Você pode esperar aqui, eu sei que está certo, mas você pode esperar dar um ok aqui. Vamos salvar. E agora eu filtrei aqui as cidades em que a categoria é cliente. As linhas, lembra que o que a gente está fazendo é trazer uma lista de valores, e essa lista de valores se refere às linhas aqui. E o que eu fiz foi as cidades em que nessa mesma linha a categoria seja cliente. Então ele veio aqui em Londrina PR, olhou para Londrina PR e olhou para a categoria. Em Londrina PR, a categoria é cliente? Não, é dono. Então, false. Ele satisfaz uma condição. Em programação a gente chama de condição. Aqui, São Paulo, a categoria é cliente? Não, é gerente. Aqui, também não. Aqui, sim, cliente, joga para a lista, Costa Marques. Agora, cliente também, joga para a lista, Costa Marques. Agora aqui, cliente também, Sorriso, MT, joga para a lista, Sorriso. Funcionário, false. Gerente, false. Aí ele vai lá embaixo na 14. Na 13. Cliente também, a bela mulher da cidade de Vilhena, RO, cliente também, true. Então joga para a lista. E ele traz a lista aqui. Agora a gente vai ver aquele terceiro argumento em ação. Veja que está Costa Marques, tem uma duplicata aqui. Sorriso, Vilhena, São Paulo, Vilhena também tem uma duplicata aqui. São Paulo, Sorriso, mais uma duplicata. Cacoal e assim vai. Agora a gente vai simplesmente adicionar aquele terceiro argumento que é opcional. O que eu faço? Vírgula, true. O que ele vai fazer? Ele vai tirar as correspondências, os registros, os valores, os resultados duplicados. E olha aí. Isso quer dizer que a nossa consulta foi satisfeita apenas com Costa Marques, Sorriso, Vilhena, São Paulo, Cacoal, Lucas do Rio Verde, Londrina e Rio de Janeiro. As cidades em que tem clientes. Deu para entender, né? Para você ver que o padrão aqui do terceiro argumento é false, você vai ver que eu vou colocar false. Só existe dois atributos aqui, true ou false. Então, só de eu ter colocado true, você já vai intuir aí que se eu colocar false aqui, automaticamente vai voltar para o padrão e vai ter um monte lá. Mas só para provar,
Vamos colocar lá. Voltou as duplicatas porque o padrão do terceiro argumento de select é false. Então agora a gente vai continuar brincando com select, mas a gente vai ver igual o que a gente fez no tema do vídeo. A gente vai relembrar do último vídeo. Então vou cancelar aqui. E lembra que eu tive que trazer algumas colunas virtuais. Por exemplo, aqui nas tabelas, eu tive que desenvolver colunas virtuais e usar o select para isso. Por exemplo, total pago. Vamos analisar essa fórmula aqui. O que eu estou falando nessa fórmula? Eu estou dizendo, primeiro, despreza por enquanto o sum, que você já deve ter entendido também se você olhou o N, o que trouxe um valor aleatório. Vamos olhar só para o select. Ele está dizendo, selecione pagamentos, valor, ou seja, selecione, faça a consulta, traga valores, traga dados da coluna valor do dataset pagamentos. Vamos lá buscar ela. Dataset pagamentos, coluna valor. Está aqui, são esses dados. Se eu colocasse true aqui, no segundo argumento, esse segundo argumento aqui, simplesmente ele ia trazer todos esses valores, correto? Só que eu dei uma condição para ele. Ou seja, qual linha que eu devo trazer? Qual condição que eu devo satisfazer em cada linha? Eu disse que a ID vendas seja igual a thisrow.idvendas. E agora você vai entender isso. Quando eu coloco aqui ID vendas e aqui ID vendas também, os nomes são iguais, mas se referem a colunas diferentes em datasets diferentes. Quando se trata de select, você precisa primeiro também se perguntar em que lugar você está. Então eu estou na coluna total pago, naquele atributo appFórmula, eu estou dizendo para ele assim, ó, pagamentos, que é o dataset, valor é a coluna que você vai consultar, em que ID vendas, que coluna é essa? ID vendas. ID vendas é da dataset pagamentos. Seja igual a ID vendas, mas não do dataset pagamentos. E o que me diz que ele não é do dataset pagamentos? Porque essa diretiva aqui, thisrow, diz trava no ID vendas da coluna da mesma tabela, do mesmo dataset que tem a coluna total pago. E qual coluna e qual dataset é esse? Nós estamos aqui, ó, dataset vendas, coluna total pago, e ele é uma coluna virtual. Digamos que a coluna virtual estivesse aqui, e eu estou nessa linha aqui, eu estou aqui em vendas, perdão, vamos lá. Digamos que a coluna virtual é essa aqui, e eu estou nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui. Então ele vai dizer assim, voltando lá na fórmula, ele vai dizer assim, thisrow, ou seja, essa linha ponto ID vendas. O que ele está dizendo? Trava a sua consulta nesse ID vendas aqui, nessa linha, não é nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nem nesse aqui. É nessa linha aqui. Toda a sua consulta vai se basear travado nessa linha, e nessa linha na coluna ID vendas. Então, ID vendas, nessa linha aqui, vai dar esse ID vendas aqui, esse valor. Então, aquela consulta que ele vai fazer lá na coluna pagamentos, não é isso que está lá? Pagamentos, ele vai lá, pagamentos, vamos supor que seja esse ID aqui, 943.35.8 FA. Veja que isso é em tempo de execução. Na hora que ele tiver lá na coluna, em tempo de execução e naquela linha, ele vai fazer sempre essa verificação. Ele vai voltar para pagamentos e vai memorizar. Nesse momento, esse ID aqui é igual àquele ID lá que ele está pedindo, que ele travou, que tem o thisrow? Não. Esse aqui é? Não. Não, não, não. Eu acho que nem tem aqui. Deixa eu ver se... Tem que ter, né? Ah, não. Nem tudo tem pagamento. Vamos dizer que tem um em comum aqui. Não vai demorar muito o vídeo se eu for procurar. Deixa eu ver. Então ele vai dizer assim. Beleza. Então ele vai trazer o valor. Qual o valor que ele vai trazer? Qual o valor que eu pedi? Da coluna valor. Entra para a lista. Conseguiu compreender?
ele travou no ID vendas, nessa linha ID vendas. Quando ele diz nessa linha, ele está travando justamente no dataset que é vendas, o dataset que está chamando o select. Quem que está chamando o select? O dataset, a tabela vendas, é que está chamando essa fórmula, essa expressão select. Então eu coloco thisrow. Quando eu coloco thisrow, eu já estou dizendo para o AppSheet, é nessa tabela. O valor que você vai comparar entre esse operador igual aqui, o valor daqui com o valor daqui, esse aqui vai ficar fixo. Vai ficar nessa linha da tabela vendas. Agora, a linha que está em execução no momento que o aplicativo está rodando. A ID vendas tem que se referir, se ele está destravando nessa linha aqui, que é da tabela vendas, então a ID vendas tem que se referir à tabela vendas. É diferente desse daqui, qualquer argumento que tiver aqui, que não tiver thisrow, se refere ao dataset pagamentos. Mas como tem thisrow, ele está se referindo à tabela, o dataset vendas. Para finalizar o vídeo, selecione, no caso, traga uma lista de valores da coluna valor, sendo que ou em que o ID vendas desse dataset pagamentos seja igual ao ID vendas da tabela vendas, porque eu coloquei a diretiva thisrow. Por que eu fiz isso? Vamos lá. A tabela pagamentos, ela é filha da tabela vendas. Então, sempre vai ter um ID vendas aqui referente à venda corrente. Eu fiz uma venda aqui, registrei, e todos os pagamentos que sejam referidos, que tenham referências a essa venda aqui, vai ter que ter obrigatoriamente o ID vendas. É o conceito de tabela pai e filho. Então, eu uso o ID para me referenciar no select, para não errar. Os valores que estão aqui, que tem referência, por exemplo, esses dois valores aqui, 348, 10, 500, que são iguais, lá na coluna, na hora que ele passar aqui, ó, por exemplo, ele está nessa linha no momento de execução, entendeu? Aí ele travou aqui, ó, thisrow.id vendas, travou aqui. Agora ele vai fazer a execução, pagamentos. Deixa eu ver esse aqui. É 348, 10, 500? Não. É 340? Não. Não, false no caso. False. Chegou aqui, true. Joga para a lista. Qual que ele joga para a lista? O que ele está pedindo. Valor. Joga para a lista. 75. 348, 10, 500, 25. Joga para a lista. Esse aqui dá certo. Joga 25 para a lista. Então ele vai fazer isso. Depois ele vai me apresentar internamente essa lista. E aí eu preciso fazer alguma coisa com essa lista. O que eu fiz? Pedi para somar essa lista. Então, ao invés de a gente voltar lá onde a gente estava fazendo, lá no select, essa lista aqui estaria 75 e 25. Ele pega, aí eu uso uma outra fórmula, 75 mais 25, e somo. E dou o valor para o usuário aqui. Se essa fórmula tivesse aqui, ele estaria colocando 100. Espero que você tenha entendido e tenha gostado do vídeo. É claro que tem muita coisa para se falar de select, mas eu penso que até aqui é o básico do básico do básico. Muito obrigado.